eu gostaria de ler um breve currículo do nosso primeiro convidado, nosso primeiro palestrante. O Nicolau Reinhardt é engenheiro mecânico com doutorado em administração de empresas, professor titular de administração de empresas, professor titular de administração da FEA USP, tem experiência como pesquisador e executivo em gestão de TI, com ênfase em aplicações na administração pública. O professor Nicolau vai apresentar o Guia de Incentivo ao Reuso de Dados Abertos. Professor Nicolau, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria expressar o meu agradecimento pela oportunidade de participar desse projeto que é tão auspicioso e que tem trazido resultados tão interessantes. Para mim, foi uma experiência gratificante verificar o que se pode fazer com dados abertos e, ao mesmo tempo, também constatar um paradoxo bastante importante, que é o seguinte: dados abertos surgiu de uma pressão da sociedade por maior transparência, por maior responsabilização de órgãos do governo, e o governo, em geral, respondeu, não só o governo brasileiro, mas de outros países também, principalmente os Estados Unidos e o Reino Unido, criando uma infraestrutura legal, regulatória, e criando também as condições de infraestrutura para que dados pudessem ser abertos, e ele se antecipou em muito ao uso dos dados abertos. Se a sociedade pressionou pela disponibilização, ela não acompanhou esse processo todo com a adoção dessa inovação. Então, esse paradoxo levou à reflexão e foi a linha mestra para o guia que nós elaboramos, procurando entender o porquê que a sociedade não seguiu com a mesma velocidade, com a mesma intensidade, esse processo de uso de dados abertos. Verificamos o seguinte: na realidade, as figuras que estão aqui, elas também estão no guia. Os senhores podem verificar depois as figuras, talvez nem tudo seja tão legível aqui, mas do lado direito aqui, os benefícios que se esperava de dados abertos, o mais simples dele realmente é proporcionar transparência e responsabilização de governo. Isso, em parte, foi atingido, a imprensa tem sido grande usuária desses dados, mas os benefícios maiores, esses ainda estão longe de serem atingidos. Eles foram muito explorados, principalmente pelas iniciativas do governo britânico, que é o de gerar negócios, gerar atividades derivadas de dados abertos. Na realidade, o mercado de dados abertos é um mercado muito grande. Empresas de consultoria estimam ele em bilhões de dólares, e nós aqui no Brasil estamos longe ainda de atingir esses objetivos. Algumas iniciativas do governo do Estado de São Paulo já foram tomadas nesse sentido, com resultados interessantes, mas são embrionários. Quais seriam eles? Em primeiro lugar, a criação de novos negócios, serviços de interesse social e interesse econômico. Por outro lado, contribuir também para o aumento da eficiência do próprio governo. O próprio governo deve ser um dos grandes usuários de dados abertos, e isso ainda está para ser atingido. E, por fim, usar dados abertos para promover uma maior participação da sociedade, não só no controle de ações do governo, mas também na cocriação de serviços e de melhoria de processos. Então, entendemos que o grande desafio é o de estimular esse processo de inovação, de adoção de inovações por parte da sociedade, talvez mais do que do próprio governo. Aonde o nosso guia se situa dentro do projeto como um todo? O nosso guia, estou falando nosso guia porque nós o criamos, mas na realidade ele é um guia do governo do Estado de São Paulo. Ele se situa no contexto, ele teve guias que o antecederam,
Um dos guias importantes foi a tradução de um trabalho do ODI britânico, Guia de Dados Abertos, que focaliza muito a gestão de dados abertos dentro do órgão produtor. Esse guia já está disponível, recomendamos fortemente a sua leitura. Depois, 2 outros guias que foram elaborados aqui no Brasil, de natureza mais técnica, sobre o que significam dados abertos e como tratar a questão de dados ligados. Esses guias tratam, em grande parte, de como gerenciar essa atividade dentro do governo. Nós identificamos que, então, o grande desafio que nós temos pela frente é o de como estimular o uso de dados abertos pela sociedade, e, para isso, é importante dizer que, em primeiro lugar, é um processo social de adoção voluntária que tem a sua própria dinâmica, a sua própria velocidade, mas ele se depara com algumas grandes dificuldades. Dados abertos de governo são dados, em geral, de natureza bastante complexa, e esperar que o usuário final tenha a competência de entender esses dados, manipular, interpretar, utilizar esses dados, talvez, às vezes, seja um desafio grande demais para uma parte deles. Portanto, a solução que nós identificamos e que também tem sido perseguida pelo governo britânico e também pelo governo dos Estados Unidos é a criação de uma rede de intermediários de informação que seja sustentável. Intermediários, por favor, o próximo slide, que ajuda o usuário final na criação de competências, de um lado, mas também de tratamento de dados para torná-los mais acessíveis ao usuário. Outra vez aqui, as figuras talvez não sejam tão fáceis de verificar. A figura do lado direito, embaixo, apenas para mostrar que existe um número muito grande de atividades que devem ser realizadas para que esses dados abertos sejam efetivamente úteis para o usuário. Em termos de agregação de dados, integração com outras fontes, análise de dados, interpretação de dados, visualização de dados, bem como serviços adicionais como criação de comunidades de prática que faz com que os usuários em si, num trabalho de coprodução, gerem conhecimento útil para essa comunidade. Todas essas atividades não se pode esperar que o governo as realize, porque isso certamente ultrapasse os seus recursos, mas a sociedade tem que ser estimulada a criar essa rede. Isso se faz de maneira mais sustentável através da criação de negócios que tornem essas atividades interessantes para os agentes e criem as condições para o compartilhamento dessas informações por parte dessa rede até chegar no usuário final. Então, criar as condições para que essa rede seja criada, seja viabilizada, foi o grande objetivo desse nosso guia, e mostrar nesse processo qual o papel do governo como o estimulador, como viabilizador, mas também como supervisor e, eventualmente, o controlador de qualidade dessas atividades. Então, com essa ênfase, é que nós criamos esse guia e, obviamente, nós recomendamos que ele seja usado pelos produtores de informações. É claro que as recomendações para os agentes da sociedade para participarem do processo apenas foi insinuado nesse guia. Isso deve ser objeto de outros guias que, porventura, no futuro venham a ser realizados. Neste momento, realmente, o objetivo do guia foi de orientar os órgãos que produzem e que publicam dados abertos de como eles podem participar da criação e da sustentação dessa rede de intermediários, de modo que, no fim, então, se tenha dados realmente úteis para os usuários finais, a sociedade, para negócios, e que possam realizar esse potencial de
de negócios que já foi identificado em outros países, obviamente com grandes benefícios sociais e benefícios econômicos. Próximo slide, por favor. Eu estou procurando ser bem breve, porque, na realidade, a minha fala não é para explicar em detalhe o que faz o guia, para isso ele está sendo distribuído, mas para motivá-los a consultar esse guia. Próximo slide. Então, quem são os destinatários desse guia? São os órgãos públicos que são responsáveis não só pela produção e publicação dos dados, mas também para, de acordo com a legislação, que eles também se vejam como responsáveis pelo incentivo ao uso desses dados abertos. Isso faz parte da legislação, faz parte da regulação que foi, de maneira muito apropriada, criada pelo governo federal e replicada e estendida pelo governo do Estado de São Paulo. Nós entendemos que a maneira de fazer isso aí seria com o item 3, que é o estímulo ao desenvolvimento e também à sustentação dessa cadeia de intermediários. Essa cadeia é muito rica, ela é muito complexa e ela certamente tem o espaço para múltiplas atividades. E, por fim, também que essas atividades sejam institucionalizadas e tenham a governança adequada desse processo. As condições para esse item 4 já estão criadas. Na realidade, eu creio que o governo do Estado de São Paulo se antecipou a esse processo todo por uma regulação muito efetiva dessas atividades, até pela criação de incentivos à criação da cadeia de intermediários, e certamente ele se antecipou criando dados abertos, disponibilizando dados abertos em quantidade muito maior do que aquela que está sendo utilizada de fato. Então, o uso é algo que tem que acompanhar, tem que vir depois dessa disponibilização. E agora um pouquinho de comercial, né? O que o guia que nós apresentamos tem de diferente, no nosso entendimento, em relação a outros tantos guias que existem por aí. A primeira delas é que difusão de dados abertos é um processo evolutivo. Isto é, não existe, no nosso entender, uma receita única aplicável a todos os órgãos que tenha que ser aplicada de início quando se propõe a abrir dados e incentivar o uso. É um processo evolutivo e cada órgão pode se posicionar nessa cadeia de estágios de acordo com os seus recursos, de acordo com as suas prioridades e de acordo com a sua compreensão de quem é a sua comunidade usuária. Então, não existe um tamanho único, existe sim um processo evolutivo que tem que ser respeitado. O nosso guia, ele procura deixar muito claro esses processos evolutivos de disponibilização, de gestão, de estímulo às atividades. Isso significa que órgãos públicos que vão divulgar dados têm alternativas de posicionamento nessa cadeia e essas alternativas elas foram expostas, elas podem ser escolhidas e não é possível fazer um ranking de órgãos públicos porque isso seria injusto em função das suas realidades e principalmente das necessidades da sua comunidade usuária. Procuramos mostrar também o potencial de atividades de negócios da cadeia de intermediários e como o governo pode agir para estimular a criação dessa cadeia. O governo de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, como o doutor Aguni já mencionou anteriormente, já tomou iniciativas nesse sentido e essas iniciativas são paradigmáticas no sentido de estimular outros órgãos, governos municipais, etc., a seguir caminhos semelhantes e certamente é um estímulo também para agências de fomento estaduais, privadas e supranacionais de se envolverem nesse processo de estímulo a essa cadeia de intermediários, criando negócios realmente sustentáveis e que, obviamente, contribuem para o desenvolvimento econômico. E, por fim, é claro que, como alguém que vem do meio acadêmico, eu não poderia deixar de também colocar nesse guia o fato de que nós não estamos reinventando a roda
com a difusão de dados abertos. Isto é mais um exemplo de difusão de inovação, e para isso nós temos uma literatura já bastante vasta, bastante bem elaborada, de como se pode promover esse processo. Então, esse guia não é mais do que um receituário de como fazer as coisas, é um guia de estudo que procura levar o leitor a entender outras fontes de informação que ele pode agregar para tornar esse processo todo mais produtivo. Mas, mesmo assim, o guia também tem que ter recomendações muito práticas de aplicação imediata, e para isso eu vou convidar, então, o Edson Germano, que pesquisou casos em outros países de iniciativas bem-sucedidas de abertura de dados e com recomendações práticas do que pode ser feito para estimular o uso e essa geração da cadeia. Edson, por favor. A gente procurou, então, para elaborar toda essa parte de conceitos, experiências que já estão em andamento, são realizadas no mundo todo. A gente colocou aqui no slide, eu coloquei as principais, com o objetivo de destacar pelo menos uma experiência em cada continente. E, a partir dessas experiências, a gente mapeou o que cada governo estava fazendo para incentivar que esse ecossistema de negócios surgiam, essa utilização, esse incentivo à publicação interna, à utilização interna e ao reuso de dados. E daí surgem ferramentas e estratégias que determinados locais, determinados agentes estão realizando, e que a gente procurou colocar no guia também e citar as fontes de onde a gente identificou essas experiências, que através dessas fontes vocês conseguem detalhar, entrar em maiores detalhes de como realizar cada tipo de ferramenta, como implantar essas ferramentas, desenvolver essas ferramentas e as estratégias que estão envolvidas aí em esse fomento a esse ambiente. Então, desde a parte de como fomentar a disponibilização mais ágil e efetiva dos dados, a como incentivar o próprio governo a utilizar esses dados, a como incentivar, criar relações de confiança com quem está fora do governo e está consumindo, utilizando esses dados e criando negócios, oportunidades, gerando novos empregos através desses negócios, prestando produtos e serviços. Tá? Então, ao longo do guia, em cada momento que a gente coloca os conceitos apresentados de como eles funcionam, a gente busca colocar exemplos que estão sendo realizados no mundo todo, para que vocês possam, daí, com isso, se aprofundar e identificando, como o professor muito bem colocou, que não existe uma receita única para todas as entidades, existe aquela os itens que se adaptam de acordo com o contexto de cada entidade. Então, com esses exemplos, a gente procura nutri-los de informações para desenvolver essas ferramentas, essas estratégias dentro da estrutura que vocês possuem. Muito obrigado.